Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia, então, de ecologia, nesse caso, aula 4, que a gente vai falar de um tema muito relevante no vestibular, que são as relações ecológicas. É um tema presente em vestibulares discursivos, é um tema presente em vestibulares de múltipla escolha, então, pensando em Enem, é muito importante vocês conhecerem todas essas relações ecológicas. Óbvio que tem umas que são mais comuns do que outras, mas hoje em dia a diversidade de questões que os vestibulares estão trazendo acaba fazendo com que você precise conhecer o máximo possível aqui de relações ecológicas. Então, vamos primeiro entender o que são essas relações. Elas são relações entre indivíduos. Esse aqui é o princípio básico de estudar ecologia. Entender como os seres vivos se relacionam. Agora, essas interações, obviamente, elas podem ser positivas, podem ser negativas e podem ser neutras, do ponto de vista de cada uma das espécies participantes. Então, toda vez que a gente falar que a relação foi positiva para um, eu vou colocar o símbolozinho de mais. Toda vez que falar que foi negativo para um deles, eu vou usar o símbolo de menos. E toda vez que for neutro, eu vou usar esse símbolo de zero. E aqui no caderno fica esse zero cortado para deixar mais claro. Agora, a gente tem que entender que dentre todas essas relações ecológicas, que são mais de 20, a gente vai precisar classificá-las de algumas formas. Tá? Tem duas formas de a gente classificar uma relação ecológica. Primeiro, ela pode ser harmônica ou desarmônica. A harmonia é algo que está rolando e está todo mundo bem, todo mundo feliz. Então, nesse caso, no tipo de relação ecológica harmônica, nenhum indivíduo pode sair prejudicado. Ou seja, ou ele está ganhando ou é neutro para ele, tanto faz. Agora, uma relação desarmônica é aquela que alguém sai perdendo, ou seja, se uma das espécies for prejudicada, já vai ser necessariamente desarmônica, não precisa ser as duas, tá? Agora, a gente também vai classificar de acordo com quem a gente está trabalhando nessa relação. Então, a gente tem relações ecológicas intraespecíficas. Intra vem de dentro, ou seja, estamos falando de indivíduos dentro da mesma espécie. Enquanto que a gente tem relações interespecíficas. Inter vem de entre, tá? Então, por exemplo, quem mora em São Paulo tem a região de Interlagos, porque fica entre lagos. Quando a gente pensa numa Copa Internacional, Copa entre nações, então uma relação interespecífica, a gente vai estar falando de uma relação entre espécies diferentes. E o que eu vou fazer? Eu vou classificar as nossas relações em 4 grupos. As relações harmônicas intraespecíficas, harmônicas interespecíficas, desarmônicas intraespecíficas e desarmônicas intraespecíficas. E a gente vai fechar todo o rol das relações ecológicas que a gente conhece, tá bom? Então vamos começar aqui pelas que mais aparecem no vestibular, que são as relações harmônicas interespecíficas. As relações harmônicas interespecíficas são as mais importantes porque a gente está trabalhando espécies diferentes, então são mais diversas, e principalmente são relações onde a gente vê que ninguém sai perdendo, então tendem a ficar presente por mais tempo. Tá? Começando pela mais clássica de todas, que é o mutualismo. O mutualismo é uma relação mais, ou seja, uma relação positiva para ambas as espécies, na qual elas vão sair ganhando, mas há uma relação de dependência, ou seja, pelo menos para uma espécie, essa relação vai ser obrigatória. Curiosamente, essa relação pode evoluir, ao ponto que não só as espécies ali vivem próximas, dependendo uma da outra, como elas podem começar a conviver junto. E nesse caso, a gente vai falar que evolui para uma simbiose, onde ambos dependem um do outro e essa relação é benéfica para ambos, mas há uma convivência direta. Pegar um exemplo. Os bois, eles têm bactérias digestoras de celulose dentro, tá, do seu corpo, dentro do seu estômago. E por isso, as bactérias precisam estar lá, porque não sobrevivem no ambiente, porque estão desprotegidas. E, de outra forma, o boi que só come mato, só come plantas, ele não sobreviveria sem essas bactérias digestoras de celulose, porque ele não ia aproveitar nada energeticamente da comida dele. Então, repare que a gente está falando de uma vivência, a bactéria vive dentro do boi, e a gente tem uma relação positiva para ambos, onde há uma codependência. Isso é simbiose, tá? Muitas questões não vão nem mencionar a simbiose, elas vão falar que é mutualismo. Agora, a simbiose, ela existe, tá? Uma relação a mais, além do mutualismo, quando a dependência vai aumentando. Isso é normal, é natural. Se a gente tem uma relação mutualística, onde há uma dependência, a tendência natural é que, eventualmente, essa dependência vá aumentando. Um exemplo de simbiose aí da cultura popular é o filme do Venom, né? Para quem conhece e gosta aí dos quadrinhos como eu.
O Venom, ele é um simbionte, porque ele precisa viver dentro de um hospedeiro humano, como o Eddie Brock no filme, para que ele possa sobreviver, uma vez que ele não consegue viver no ambiente com oxigênio sozinho. Em contrapartida, o Eddie Brock, lá no filme, ele tem câncer e o Venom vai tratar esse câncer e mantê-lo vivo. Ou seja, vejam que é uma relação de codependência onde um vive dentro do outro. Isso é simbiose. Mutualismo, então, ele pode ser um pouco mais genérico. Qualquer relação mais, onde há uma dependência por parte de uns. Vamos pegar um exemplo. A gente tem as leguminosas e as bactérias rizómio. A bactéria rizómio não vive dentro da leguminosa, ela vive associada a ela em nódulos na sua raiz. A leguminosa ganha nitrogênio, enquanto que a bactéria rizómio, ela vai ganhar proteção, abrigo e também matéria orgânica, então os nutrientes feitos pela planta. Repare então que é uma relação mais, há uma dependência clara, tá? Por parte principalmente da bactéria, mas ainda assim há uma dependência e com isso a gente vai ter um mutualismo. É bem complicado muitas vezes você entender essa dependência, por isso que as questões deixam bem claro muitas vezes, falando que ou há dependência, ele usa a palavra, ou ele vai pelo menos falar que um deles morreria separado dessa relação, tá bom? Cuidado, conheça o máximo de exemplos possíveis. A gente pode pensar também nas nossas bactérias intestinais e o nosso corpo. A gente pode pensar numa relação aqui de outros ruminantes com digestores de celulose. Então, muitas vezes são seres pequenos, né? Então, com bactérias com seres maiores. Mas existem exemplos aí um pouquinho mais complexos. Mas aí é difícil a gente ver uma dependência. Então, por exemplo, algumas plantas têm uma dependência em relação aos seus insetos polinizadores. Polinização pode ser protocooperação, que a gente vai ver já que é sem dependência, ou mutualismo. Agora, quando uma espécie só é polinizada por uma única espécie, ou seja, sei lá, uma planta X só pode ser polinizada por aquela espécie de abelha, Apis mellifera. Muitas vezes a gente vai ver ali um mutualismo, porque existe uma dependência. Porque se a Apis mellifera parar de se alimentar daquele néctar e não polinizar essa planta vai desaparecer, tá bom? Então seria um outro exemplo. Agora, vamos para aquela que muita gente confunde, que é a protocooperação. Protocooperação é uma relação também positiva para ambos, então todas as espécies aqui estão ganhando com essa relação, mas não há dependência. Um exemplo mais claro de todos é o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito é um pássaro que se alimenta de restos de comida no dente de crocodilos e outros animais, tá? Principalmente do crocodilo. Aqui você vê que o animal, a ave, né, ganha ao alimento, enquanto que o crocodilo vai ganhar limpeza dentária, evitando problemas aí nessa região, evitando inflamações, o que poderia levá-lo à morte. Muita gente pode se perguntar, por que o crocodilo não vai lá e fecha a boca e se alimenta dele? A carne desse pássaro é horrível, então para ele não faz sentido. Ele ganha mais com a limpeza mesmo, tá bom? Então, entendo que essas relações elas vão aparecendo ao acaso e depois elas se mantêm porque faz sentido, mesmo o princípio evolutivo. Outro exemplo muito comum é de animais e aves em geral que se alimentam de carrapato. Então, por exemplo, a capivara tem um pássaro que fica nas costas dele se alimentando dos carrapatos. O pássaro ganha comida e o carrapato acaba morrendo e por isso a capivara ganha proteção contra aí a sua perda de sangue. Então veja a relação mais, onde não há dependência. Uma outra relação também famosa é da anêmona do mar com o peixe palhaço, lá que aparece no Nemo. Muita gente sabe que a anêmona do mar tem quinidócitos, ou seja, ela poderia atacar o peixe palhaço, mas por que ela não ataca? Porque o peixe palhaço acaba deixando comida cair para a anêmona, então é uma relação mais, onde o peixe palhaço dá comida para a anêmona e a anêmona garante proteção para o peixe palhaço. Porque outros animais tentarem chegar ali perto, ela vai acabar usando seus quinidócitos, tá? Uma relação muito interessante. Agora, entenda uma coisa, como entender essa questão da dependência? Às vezes cai como gráfico. E é por isso que eu coloquei essa OBSzinha aqui da comparação. Então imagine que ele bota um gráfico onde as espécies vivem juntas e a gente vê que elas estão crescendo bastante. Então a gente observaria já algo positivo, provavelmente. Mas a gente tem que ver a comparação, que seria viver separado. O que a gente está observando aqui? Vivendo separado, nesse caso, a gente vê que eles crescem, mas não crescem tanto quanto vivendo juntos. Então, esse aqui é o clássico gráfico relação mais. Tanto a espécie 1 quanto a espécie 2 estão ganhando com essa relação viver juntos, por isso que conseguem se multiplicar mais. Mas a gente não vê dependência, porque separados eles conseguem viver, só não crescem tanto, mas conseguem viver. Aqui não. Nesse gráfico a gente observa que a espécie 2 ela desaparece após a separação, ou seja, mostra que a espécie 2 é dependente da espécie 1. Nesse caso aqui, então, um gráfico de mutualismo e nesse caso aqui um gráfico de protocooperação, tá bom? Agora vamos seguir. Relação comensalismo. Comensalismo é um exemplo aí que acabou popularizando, então comensalismo em algumas provas, como já foi o caso da prova da UERJ, uma disputa que eu tenho um pouco com raivinha, mesmo que eu tenha feito o UERJ, mas eu fiquei com raiva dessa prova,
que comensalismo seria apenas uma relação mais zero, ou seja, uma espécie ganha e a outra neutra. Para começo de conversa, a realidade é que na natureza não existe muito esse tipo de relação. Porque se é zero, a gente tem que pensar o seguinte, existe relação zero totalmente neutra para aquela espécie? Porque se ela está relacionada com outra espécie, provavelmente ela tem algum ganho ou alguma perda. Agora, ainda assim, do ponto de vista do vestibular, existe esse tipo de relação, tá? E o comensalismo seria a relação mais genérica. Ou seja, se tem apenas o comensalismo como relação mais zero, a gente vê que existe um ganho e o outro fica neutro, você pode marcar comensalismo. Só que existem variações dessas relações. A gente vai ver aqui, ó, que existem outras 3 relações nas quais a gente vai classificar como mais zero. Agora, cuidado. Se só tiver a opção comensalismo, marque. Marque porque comensalismo em alguns vestibulares menos específicos é dado como qualquer relação que é mais para um, zero para o outro. Agora vamos lá. O que seria o comensalismo de forma específica? Até o nome comensalismo vem da ideia de comensal. Para quem gosta de Harry Potter, aí tem os comensais da morte, que me irritou por muito parte aí do filme, o livro já fala isso melhor, mas por que os comensais da morte são chamados assim? Porque comensal é quem divide a mesa. Então nos livros, e só no último filme, mostra que o Voldemort ele vai começar a se alimentar, a jantar com seus parceiros. Então ali vem a ideia de comensal. Isso é um termo muito antigo, tá? Da época aí do feudalismo, onde pessoas amigas que dividiam jantares e tudo, elas eram comensais, tá bom? Então o comensalismo seria quando um indivíduo divide a comida com o outro. O indivíduo que já comeu primeiro, ele é a relação zero, enquanto que o indivíduo que vai pegar os restos, para ele é positivo, porque ele não tem um trabalho de predação, ele não precisa acabar atacando nenhum animal. Vamos pegar o exemplo real mais clássico, leão e hiena. Para quem viu o Rei Leão sabe muito bem que isso funciona. Leão, ele vai lá e se alimenta, mas o leão ele rapidamente acaba ficando cheio quando ele come as principais carnes e sobra ali a parte das vísceras e principalmente os ossos. A hiena vai lá e se alimenta dessa carcaça do que sobrou e fica bem alimentada. A hiena positiva para o leão neutra. Por quê? Ele não voltaria a comer aquilo, porque eventualmente ia ficar estragado, então para ele não faria sentido comer aquela carne. E leão não tem geladeira. A gente sabe muito bem que no nosso caso, se a gente tem uma sobra de comida, o que a gente faz? A gente guarda para não estragar, mas o leão não pode fazer isso. Agora, existe uma que ficou famosa para o seu comensalismo, que é o caso do tubarão e da peixe-rêmora. O tubarão, ele fica muitas vezes acompanhado desses pequenos peixinhos aqui, ó, que ficam ao lado dele. Caso eles fiquem acompanhados, faz sentido ser comensalismo. Por quê? O tubarão se alimenta, ele morde e bota para dentro. O que deixa passar nessa mordida acaba indo para a água e esses pequenos peixinhos vão e se alimentam. Então essa aqui seria uma clássica relação de comensalismo. Agora, alguns desses peixes têm a habilidade de se grudar aqui a parte ventral do tubarão, a parte embaixo dele. E isso pode provocar lesões. E aí tem muita gente que discute se essa relação ainda seria mais zero. Tá? Mas a nível de vestibular, sim. O tubarão e o peixe-rêmora seriam um clássico exemplo de comensalismo. Curiosamente, já teve uma questão que critica isso, que ela trouxe essa curiosidade e falou assim, mas realmente é mais zero? Mas aí, nesse caso, ele propunha a ideia de, se não fosse mais zero, qual seria a relação? A gente vai falar já já sobre isso, que seria o caso de parasitismo, porque ele está atrapalhando a vida do tubarão, mas ele não está se alimentando propriamente dele, ou seja, não mata ele, não preda ele. Agora, em via de regra, se é um se alimentando e o outro só deixando restos, relação clássica de comensalismo. Agora vamos lá para as outras relações mais zero. Uma das mais desconhecidas é a forésia, que foi um tópico já presente em alguns vestibulares, principalmente em São Paulo, mas não tão presente aqui no Rio. Tá? Quando a gente fala aí de forésia, é de novo uma relação mais zero, mas o ganho aqui não é comida, e sim transporte. Então um exemplo muito clássico para isso é o caso do carrapicho e outros animais. Carrapicho, para quem já visitou um hotel fazenda da vida, já acabou tendo um monte dela na meia, na calça. É aquele estruturazinho, aquele frutinho que é todo cheio de espinhozinhos. Aquilo é um fruto, tá? Então a ideia é dispersão. E ele é todo cheio de espinhos para se grudar no pelo de animais. Então o animal acaba pegando esse carrapicho, eventualmente ele acaba caindo e vai cair longe da planta mãe, e com isso ele vai dispersar suas sementes. Relação positiva para o carrapicho, relação neutra para o animal que não sofre nenhum dano muito grande. Óbvio que irrita, né? Mas não é um dano muito grande. Um outro exemplo que a gente tem são alguns fungos que são transportados por moscas, como é o caso da mosca varejeira, aquela verdinha. Então, o fungo é positivo porque ele é transportado, enquanto que para a mosca varejeira não faz diferença. Tá? Então, clássico exemplo aí de forésia. Epifitismo é uma relação aí muito interessante no qual a gente vai observar
plantas se apoiando em outras para obtenção de luz. Então aqui o ganho nessa relação mais zero é para a planta que apoia-se numa planta mais alta e com isso ganha luz. É o caso da orquídea, é o caso da bromélia, que são duas plantas clássicas epífitas, muito presentes aqui na Mata Atlântica e em alguns casos também pode aparecer até na floresta amazônica, mas é mais clássico de Mata Atlântica. Essas plantas, elas de um jeito ou de outro moram na outra. E por que eu estou dizendo isso? Porque o epifitismo é um tipo de inquilinismo. O inquilinismo é quando uma espécie vai novamente ganhar e a outra fica neutra, mas esse ganho é abrigo, residência, moradia, tá? E aí, nesse caso, a gente vai observar que a espécie que ganha, ela vai ganhar uma casa. Como é o caso da epífita, de um jeito ou de outro ela mora na outra. Mas ali a gente fala que é um tipo de classificação mais específica porque ela não mora por morar, ela mora para obter luz. Inquilinismo vai ser então mais genérico, qualquer espécie que mora uma na outra. O mais clássico no passado seria o exemplo da anêmona e do peixe-palhaço. As pessoas usavam esse exemplo. Mas desde que a gente descobriu que a anêmona não ataca o peixe-palhaço porque ele traz alimento, não pode mais ser inquilinismo, porque lá os dois ganhavam. Então o melhor exemplo hoje de inquilinismo, e o único que me vem à cabeça, porque a maioria acabou saindo aí dessa categoria, seria o caso de aves que colocam seus ninhos aí em árvores. Então para a ave é positiva porque ela vai criar um ninho e uma casa ali, mas para a árvore tanto faz, tanto fez. Para ela não vai ser nem um pouco nem positivo, nem negativo, tá bom? E aí com isso a gente termina todas as relações interespecíficas harmônicas, tá? E aí a gente vai agora passar para as relações desarmônicas interespecíficas. Eu troquei rapidinho aqui a ordem, a gente vai voltar lá. Aqui, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, se é desarmônica, vamos lembrar, a gente tem alguém perdendo com essa relação. No caso aqui da clássica relação desarmônica interespecífica, predação ou predatismo. A gente tem uma relação onde um ganha e o outro perde. Quem é que ganha? Aquele que come, que se alimenta do indivíduo. E quem é aquele que é o menos? É aquele que acaba morrendo para virar alimento do outro. Então, relação de predação é a relação onde um indivíduo utiliza o outro com alimento e mata ele no processo. Precisa haver morte aqui, tá? E quando a gente tem esse caso acontecendo para vegetais, a gente vai ver aqui, tá? A gente pode chamar, na verdade tá aqui no caderno, a gente vai ver o caso de herbivorismo, tá bom? Então, herbivoria nada mais é do que uma predação, mas a predar um vegetal. Primeiro ponto, a gente tem que entender aqui que essa relação é muito diversa, porque existem vários casos de presa-predador. O caso mais clássico eu boto aqui é a leão e a zebra, mas a gente pode pegar, por exemplo, uma onça aqui, uma capivara, a gente pode pegar uma série de casos, tá bom? Agora, uma coisa que é relevante aqui do predatismo, porque isso aqui já ficou muito batido no vestibular, é entender o gráfico presa-predador. Se vocês repararem, o meu tá diferente aqui, mas tem uma coisa que é comum. O que eu quero que vocês entendam desse gráfico? A presa não necessariamente precisa estar mais alta que o predador. É comum, em geral, a gente ver mais presas do que predadores, porque a gente vai lembrar lá da aula de energia. Existe mais biomassa na parte da base da cadeia alimentar do que no topo. Mas número não tem necessariamente a ver com biomassa, porque, por exemplo, uma árvore, ela é enorme, ela tem muita biomassa, mas ela é um indivíduo. Enquanto que grilos têm pouca biomassa, e por isso a gente vai ter vários grilos se alimentando de uma mesma árvore. Então, cuidado com esse número aqui, não importa tanto que a presa esteja em cima, mas se for perguntado, como já foi perguntado no vestibular, você vai marcar sempre que a presa é aquela mais numerosa. Agora, o segredo desse gráfico está na inter-relação. Se vocês perceberem, tanto aqui no caderno, onde a gente vê um crescendo, diminuindo, o outro cresce, diminui, aqui a mesma coisa vai acontecer nesse gráfico do slide. Para que quando os ratos crescem, e são eles que puxam aqui a curva, o que vai acontecer com as cobras? Um pouquinho depois elas vão crescer. Uma vez que quanto mais presas tiver, mais predadores conseguem se alimentar. E aí os predadores começam a crescer em tamanho. Só que o crescimento exagerado de predadores provoca morte excessiva de presas. E aí a gente vê que os ratos diminuem. Tendo muito poucos ratos, o que acontece com a população de cobras? Alguns morrem de fome e aí com isso eles abaixam. Ou seja, tudo que acontece com a presa, alguns minutos, horas, dias, vai variar realmente de cada grupo aqui de presa-predador, a gente vai ver ele também fazendo. Porque se há mais presas, pode haver mais predadores. Se há menos presas, tem que haver menos predadores, porque não tem comida para todo mundo. Essa relação onde a gente vê um regulando o outro é o que a gente vai falar do gráfico presa-predador. E vale dizer que isso aqui também lembra de um conceito importante de evolução, a coevolução. O exemplo presa-predador é um belo exemplo de coevolução, porque pense que as zebras ficam mais numerosas. Nesse caso eu vou ter mais leões agora caçando. Agora, no momento que eu tenho menos zebras, quem são os leões que vão sobreviver? Os mais rápidos.
E isso vai acabar provocando também uma influência na zebra, porque se os leões estão ficando mais rápidos, quais são as zebras que vão sobreviver? As mais rápidas também. Então veja que a evolução de um impacta na evolução do outro. Isso é coevolução, tá bom? E cuidado para não confundir a predação com o parasitismo. Parasitismo vai ser uma relação onde sim também é uma relação mais-menos, só que o parasita ele se aproveita do outro indivíduo, se aproveita do corpo dele, se aproveita do alimento dele, se aproveita do sangue dele, depende, tá? Tem várias formas de parasitar, mas de uma forma ou de outra, ele se aproveita do indivíduo sem matá-lo, tá? Então aqui não há morte. Caso o parasita mate o hospedeiro, isso geralmente é um erro ou pode ser um parasita ruim. E a gente até tem um nome para isso, ele é parasitoide, ou seja, é um falso parasita. Porque ele aparenta ser um parasita porque ele mantém o hospedeiro vivo por um tempo, mas logo depois ele mata. E aí acaba virando uma predação propriamente dita, tá? E o que a gente poderia pegar de exemplo aqui, tá? Parasitismo, o clássico exemplo seriam os vermes que nos afetam. A gente pode pegar a sanguessuga também, que não é um verme, sim um anelídeo, mas que fica fora. E aqui entra uma diferença. Existe endoparasita, endo, dentro, é o caso da tênia, e existe ectoparasita, do lado de fora do corpo, é o caso aqui da sanguessuga. Além disso, vale dizer que a relação do parasita do hospedeiro aqui é muito mais intrínseca até do que o presa-predador. Porque leão e zebras, quando a gente pensa na zebra, ela pode ser predada por outros animais. E bem como o leão pode se alimentar de outros animais. Agora, a relação do parasita com o hospedeiro é muito intrínseca, é muito íntima. Então, com isso, a coevolução ela acaba sendo muito mais forte, tá bom? Outro ponto a gente comentar é que planta também pode ser parasita. Então, os cipós geralmente são conhecidos por serem plantas que são parasitas. Como é que ela faz isso? Ela rouba seiva. E aí tem dois tipos de seiva que ela pode roubar. Ela pode roubar a seiva bruta ou ela pode roubar a seiva elaborada. A palavra M vem de metade, ou seja, ela rouba metade do trabalho. O M-parasita é o tipo de planta que rouba a seiva bruta. É o caso da erva de passarinho. A erva de passarinho, ela é esverdeada, porque ela rouba a seiva bruta, porque ela está distante do solo, então ela pega água e sais minerais, mas ela mesma faz fotossíntese. Diferente do holoparasita. Holo vem de todo, ou seja, ela rouba o trabalho pronto, completo. É o tipo de planta que rouba a seiva elaborada, ou seja, ela já rouba direto a sacarose, o alimento produzido por aquela planta. É o caso do cipó chumbo, que leva esse nome porque ele tem cor chumbo, é cinza. E aí com isso ela não faz fotossíntese e depende exclusivamente do seu hospedeiro, tá? Novamente, parasitismo a gente pensa que é uma coisa ruim para a planta, e de fato é, tá? Tanto que é mais menos. Mas quando a gente pensa em sistemas, ecossistemas, a gente vai ver que a presença de parasitas em geral indica um ecossistema mais estável. Por quê? Já há muitas relações, inclusive até parasitas, tá? Então na Amazônia a gente vê muita planta parasita, na Mata Atlântica a gente vê muita planta parasita, muito tempo ali para chegar ao clímax e um clima ali que é muito agradável para várias plantas. Por isso que a gente vê tantos cipós por ali, tá bom? E lembrando, eu botei aqui o OBS, né? O parasitoide é aquele que acaba eventualmente matando seu hospedeiro. Não é mais um parasita, porque o parasita não mata seu hospedeiro, tá? E aqui, a herbivoria, eu peguei o exemplo do grilo, lembrar que é um tipo de predação, tá? Mas é quando um animal se alimenta de uma planta. É só uma terminologia, raramente isso vai aparecer, tá bom? Agora vamos falar das desarmônicas interespecíficas, tá? Que vão ser aí menos comuns. Que a gente está falando já, quando a gente fala de predação e parasitismo, realmente são aquelas clássicas. Aqui a gente tem a competição e o esclavagismo. Vamos falar primeiro aqui do esclavagismo, já que ele está aqui nessa ordem do slide. O esclavagismo, o nome esclavar, vem da ideia de escravizar. Ou seja, a gente está falando de uma escravidão. A espécie aqui, novamente, tem uma que ganha e uma que perde, mas aquela que perde, ela é escravizada pela outra. Ou seja, ela emprega atividades em cima da outra e esse é o ganho. É o caso clássico de pulgão e formigas. Pulgão é um animal que se alimenta de seiva elaborada. Então ele vai lá, finca com o seu aparelho bucal na planta, no caule dela e começa a sugar a seiva elaborada que estava ali armazenada no tecido do floema. Nesse processo, a pressão é muito grande, então parte dessa seiva acaba saindo aqui, ó, pela bundinha, pelo abdômen deste animal. A formiga vai lá e fica se alimentando dessa seiva. Mas por que isso aqui seria um esclavagismo? Por que é negativo para o pulgão? Porque em tese isso aqui é o que o pulgão perdeu. Porque a formiga prende o pulgão lá, ela não deixa o pulgão sair por horas e basicamente usa o pulgão de um canudinho. E aí com isso a gente poderia considerar um esclavagismo. Um outro exemplo muito comum é o chupim e o tico-tico.
O chupim é um tipo de ave bem babaca, vamos colocar assim. Ela não quer cuidar dos seus filhotes, então o que ela faz? Ela pega seus ovos e coloca no ninho do tico-tico. E o coitado do tico-tico, ele vai cuidar como se fosse dele, mesmo sendo bem diferente a ave, tá? E ainda assim, ela acaba tratando como filhote, cuida daquele filhote. Então, basicamente, está falando de empregar o tico-tico como babá. Então, por isso, esclavagismo. Cuidado, tá? Que essa relação aqui do esclavagismo do pulgão e das formigas gera um outro tipo de relação chamada de sinfilia. Porque a verdade é que existe um a mais aqui, tá? Então, a formiga, de um jeito ou de outra, ela tá protegendo o pulgão de ser lesionado. Muita gente não sabe disso, mas a joaninha também vive por aqui e a joaninha se alimenta do pulgão. Então a formiga, por prender aqui o pulgão próximo a ela, está protegendo esse pulgão de virar aí comida da joaninha. Essa relação entre três espécies eles chamam de sinfilia. Quantas vezes caiu no vestibular? Uma vez e meio que descrevia na questão. Então não se preocupe tanto com gravar essa relação propriamente dita, tá bom? Próxima relação que a gente vai falar, competição. E a competição, a gente está falando de competição interespecífica. A gente vai ver que tem a competição também intraespecífica. Essa é a única relação que é menos. Ou seja, é uma relação onde a gente vai ver indivíduos competindo por recursos como território, alimento e muito mais. E isso vai levar a uma relação onde ambos saem perdendo. Porque pense que um grupo de humanos disputa uma maçã. Eles vão precisar lutar por essa maçã. Provavelmente eles vão acabar gastando mais energia lutando para conseguir a maçã do que eles vão obter de fato com essa maçã. Conclusão, a competição não é boa para ninguém. Todos os indivíduos ali que fazem parte vão acabar perdendo com isso. Óbvio que nesse exemplo eu falei de humanos, então não é esse caso aqui, porque a gente está falando de competição interespecífica. Então, vamos pegar um exemplo clássico do nosso corpo. A gente tem o fungo cândida, a gente tem lactobacilos. Esses fungos competem com essas bactérias por espaço no nosso corpo. Então, exemplo de competição interespecífica. A gente pode pegar o caso de abutres e hienas. São dois animais que se alimentam de carcaça. Então, eles estão competindo pelo mesmo alimento e, por isso, vão fazer uma competição interespecífica, tá? Qualquer tipo de briga aqui, tá? Isso vai acabar levando aí um prejuízo para ambas as espécies. O que acaba acontecendo na realidade? Pense comigo. Se humanos querem laranja e outros primatas querem laranja, mas o humano também come maçã e o outro primata também come morango, o que vai acontecer ao longo do tempo? Provavelmente a gente vai ver que há uma separação nos nichos. Ou seja, como a laranja está virando alvo de disputa, é melhor a gente não brigar. Cada um se alimenta mais no outro alimento onde não há competição. Até por isso a gente tem que entrar num conceito muito importante. A competição vem de sobreposição de nicho. E essa sobreposição de nicho significa o quê? Se eu estou aqui ocupando esse nicho, ou seja, eu moro aqui, eu como isso, eu me relaciono com fulano, e uma outra espécie quer fazer basicamente a mesma coisa que eu, a gente vai brigar muito. Ah, mas pode brigar por menos? Pode. Por exemplo, eu posso sobrepor o nicho só no local. Ou seja, a gente mora no mesmo local, mas a gente se alimenta de coisas diferentes. Ainda assim há competição. Agora, quanto maior a sobreposição de nicho, maior vai ser a competição. E a competição ela pode levar a um princípio importante que é chamado de princípio da exclusão competitiva, que também já foi chamado de princípio de Gauss, que foi o cara que descobriu essa ideia. O que ele fazia no experimento dele? Ele tratava paramécio, que é um tipo de protozoário, então é unicelular. O paramécio aurelia e o paramécio caudato. Então, veja, são espécies diferentes, então por isso competição interespecífica. O que ele percebeu? Separadamente, botando em meios de cultura, ambos crescem tranquilamente. Mas quando eles são colocados juntos, eventualmente o paramécio aurelia cresce, enquanto que o paramécio caudato é excluído desse local. Por quê? Mostra que ambos vão competir pelos mesmos recursos, espaços, nutrientes, e eventualmente a competição é tão grande que uma das espécies é excluída, ela é extinta, tá? Óbvio que se a gente fosse transformar isso para espécies maiores, como aves, a gente vai ver o oposto. Eu não vou excluir por extinção, mas eu vou excluir principalmente aí por fugir daquele nicho, que foi o que eu expliquei lá do caso da laranja, do morango e da maçã. A gente vai acabar ocupando nichos diferentes para que a gente não competa, vá competir, né? Competir é ótimo. Não vá competir tanto entre essas duas espécies, tá? Vejam aqui esse gráfico mostrando exatamente o princípio da exclusão competitiva. Então, separados eles prosperam, juntos um deles vai acabar desaparecendo. Cuidado que isso aqui, mas não é igual ao do mutualismo, não, é o oposto, tá? Lá no mutualismo isso aqui seria o junto, isso aqui seria o separado. Então aqui, separado, crescem e juntos eles acabam atrapalhando. Veja que até o azul acaba perdendo, tá? Então lembra, a competição é negativa para ambas as espécies, tá bom? Agora, vamos entender que não é a única relação aí
que é esquisita de ser negativa para ambos. Tinha uma relação que até pouco tempo atrás ela era menos zero, ou seja, um perdia e o outro era neutro. É meio esquisito, tá? Porque o amensalismo, por definição, é quando uma espécie impede o desenvolvimento de outra. E muitas vezes ela foi descoberta e proposta com a ideia muito básica e muito tosca que é, por exemplo, um elefante está passando ali no meio da savana e ele pisa numa formiga. Ele impediu o desenvolvimento da formiga, mas não ganhou nada com isso. Isso acontece muito? Acontece, mas gera algum tipo de impacto muito grande? Não. Agora, o amensalismo a gente foi ver que esse impedir o desenvolvimento muitas vezes ele é bem vantajoso para a espécie que impede. E quando a gente descobre isso? Com a descoberta do eucalipto e o seu funcionamento. O eucalipto é um tipo de planta que quando ele cresce no local, ninguém mais cresce em volta dele, só outras plantas de eucalipto. O que a gente percebeu? A planta libera uma toxina no solo que impede o desenvolvimento de outras e com isso apenas outros indivíduos da sua própria espécie que vão crescer ali. Então veja que nesse caso o amensalismo ele é mais menos. Por quê? O eucalipto ganhou território, porque ao impedir que outros cresçam em volta de você, eu posso crescer em expansão territorial. Tá? Então aí vem uma vantagem. A gente pode também ter o caso clássico do penicillium, que levou a penicilina, aquele antibiótico famoso. O penicillium é um fungo que libera a penicilina e com isso ele mata qualquer bactéria do ambiente. E a bactéria é uma grande competidora desse fungo. Ou seja, ao matar os seus concorrentes, ela ganha espaço e cresce e vence uma competição. Tá? Então aqui qualquer tipo de impedimento de desenvolvimento é amensalismo. Em alguns casos a gente vai ver que há vantagem para a espécie que impede o desenvolvimento da outra, em outros não há vantagem. Tá? Por isso aqui a gente não tem uma bem certeza se é mais, menos ou se é menos zero. Vamos avançar. Agora a gente vai falar das intraespecíficas e aí eu vou começar com as harmônicas intraespecíficas. Só tem duas, colônia e sociedade. Ambas a gente vai observar que são relações mais, ou seja, todos os indivíduos desta espécie ganham com essa relação. Nesse caso não existe nenhum tipo qual é o ganho, é ganho, tá? A diferença clara entre uma colônia e uma sociedade é se os indivíduos estão fisicamente conectados ou se eles estão fisicamente separados. Quando a gente tem um grupo de indivíduos da mesma espécie que ganham ao cooperar entre si, mas estão conectados, a gente vai chamar de colônia. É o caso da caravela portuguesa, é o caso dos recifes de corais. Então a gente vai observar que os indivíduos vão viver juntos e vão acabar cooperando entre si para a sua sobrevivência. Eles podem ou não ter divisão de trabalho, muitas vezes todos fazem a mesma coisa, é o caso do coral, mas no caso aqui da caravela portuguesa, cada indivíduo aqui tem uma função. Então aquele que fica aqui nessa região que lembra um tentáculo, ele vai ter a função da predação, enquanto que esses que vivem aqui em cima, eles têm a função de boiar. Então cada um deles desempenha uma função diferente, mas isso não é obrigatório para ser uma colônia, tá? Só precisa estar conectado fisicamente. Outro exemplo clássico de colônia é de bactéria. Bactéria é ser unicelular, então é muito difícil viver sozinho. Então a maioria deles acaba vivendo em colônia. A gente vê muito na placa, né, que dá no dente. Aquela manchinha amarela, na verdade, é um conjunto de bactérias que criam um biofilme, uma camada protetiva, e aquilo ali é uma colônia de bactérias, tá bom? A sociedade, por outro lado, ela vai ser o mesmo tipo de relação, então é mais, mas não há essa ligação física. É o caso das abelhas, é o caso das formigas, é o caso dos cupins, é o caso do rato topeira pelado. São animais que vivem em grupo. Nesses casos, em geral, há divisão de trabalho, não precisa ter, mas há na grande maioria, tá? E a gente vai observar que eles cooperam entre si, mas eles não vão ficar conectados, tá? Então, quando a gente fala aí que a colmeia é uma colônia, tá errado. Na verdade, a colmeia é uma sociedade de abelhas. A sociedade, ela então pode ser hierárquica, onde cada um tem um trabalho diferente. É o caso da abelha, onde tem a rainha, que é só reprodutiva, o zangão, que é só reprodutivo, e as operárias, que fazem o trabalho. Mas a gente pode ter sociedades onde cada um aí pode desempenhar a função que deseja, tá bom? Vamos lá avançar agora para as desarmônicas intraespecíficas. E a gente vai seguir o mesmo padrão. Intraespecífica tem menos categorias, tá? As desarmônicas intraespecíficas que a gente vai observar aqui são duas. A competição intraespecífica, que aqui é muito parecido com a competição intraespecífica. De novo, é a disputa de território, é a disputa de alimento. Aqui a gente pode adicionar a disputa por parceiros sexuais, que em alguma espécie aqui fica violento, tá? Então pode levar à morte. Mas, mais uma vez, é menos, porque sempre que a gente briga para conseguir alguma coisa, eu já gasto energia sem conseguir, de fato,
tenha certeza que eu vou ganhar esse objeto, esse território, esse alimento. Então todo mundo perde com essa relação. Então leões são muito competitivos, a gente vê que é realmente uma espécie que briga muito por parceiros, além de brigar por território. A gente tem o caso aí, por exemplo, de pinguins que podem acabar competindo também fortemente, uma vez que as geleiras, né, estão diminuindo, então eles acabam ficando ali meio complicados, sem muito espaço. Então existem vários e vários exemplos aqui, tá? E a última relação que a gente vai falar é o canibalismo. O canibalismo é uma relação que estava muito esquecida até pouco tempo atrás, porque a gente achava que canibalismo é uma relação negativa. Isso quando a gente pensa em humanos está certo, tá? Porque a gente já percebeu que humanos que tiveram que passar por essa experiência aí muito desagradável acabam tendo sim problemas psicológicos no futuro. E por isso menos, porque o animal que morre perde e aquele que ganha ele ainda leva o peso, né, de matar um dos seus respectivos. Repare-se que no caso de humanos, em geral, a gente via casos extremos, né? Pessoas presas em ambientes, não tinham acesso à comida, mas, em geral, isso era uma coisa muito humana, ou seja, nos humanos era negativo, porque a gente tem muito raciocínio, né? Então, nossa cognição é muito forte. Em vários animais, a gente vê que, na verdade, o canibalismo ele pode ter, sim, um aspecto positivo. Positivo para um e negativo para outro, porque a verdade é que alguém está morrendo. Então, esse indivíduo que morre sempre perde, e aquele que come, ele ganha. No mínimo, ele ganha comida. Então, se um animal não liga, de fato, para o seu respectivo, ele pelo menos ganhou comida. Acontece, por exemplo, com alguns sapos, tá? Então, sapo, muitas vezes, que vive em ambientes mais secos, que depende de poça d'água para o seu girino se desenvolver, muitas vezes, o próprio girino maiorzinho, ele come os menores para que ele cresça mais rápido e vire já um sapo para que ele possa viver no ambiente terrestre. Isso rola. Alguns peixes, muitas vezes, liberam ovos e comem os próprios ovos, porque eles não entendem que aquilo ali são os filhos deles, tá? Que é muito louco. E existem alguns que são meio maldade, é o caso de urso, é o caso de leão, que come os filhotes para que possa reproduzir de novo. Isso é pouco comum, mas há muitas fêmeas que comem os filhotes, em geral porque é para aproveitar o nutriente. A gente vê muito, por exemplo, em roedores. Quando a fêmea tem muitos filhos, ela muitas vezes come um ou outro filho porque ela sabe que não vai dar conta daquele filho, então ela come para aproveitar aqueles nutrientes, para não desperdiçar o nutriente. Ou quando um está meio doentinho, ela também come porque sabe que aquele não vai sobreviver, então ela aproveita o nutriente para sustentar os outros, tá? Então não existe essa relação tão apegada aí mãe e filho muitas vezes. E existe o mais curioso que mais aparece no vestibular, que é o canibalismo sexual, que acontece em algumas espécies, como a viúva negra e o louva-a-Deus, no qual a fêmea se alimenta do macho após a cópula. Qual é a ideia aqui? O macho ele geralmente é menor, então ele não tem muito o que fazer, e muitas vezes ele voluntariamente vai ali, isso já está inato na espécie. Agora, por que isso? Porque a fêmea ela precisa estar bem alimentada para colocar mais ovos. Ela até poderia se alimentar de outra coisa, mas ela vai ter que ir buscar o alimento. E nessa ela pode acabar morrendo e não colocando os ovos, ou ela pode não encontrar o alimento e ela produzia muito poucos ovos. E o macho, por ser já pequeno e mais frágil, ele morreria muito fácil também por um predador. Então o macho voluntariamente vai lá, vira a comida da fêmea, a fêmea produz mais ovos e com isso há um sucesso reprodutivo. Óbvio que para o macho é negativo, ele morreu. Mas de uma forma ou de outra ele teve um sucesso reprodutivo, ou seja, ele passou seus genes para mais indivíduos. Então por isso que a gente vê que isso se manteve ao longo do tempo nessas espécies, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente continua daqui para biomas, tá? Na aula de número 5 e a gente se vê então numa próxima, tá bom? Grande abraço, até a próxima e valeu!